a serenar nossos corações e agradecer a Deus, nosso Pai, a bênção da vida e rogar a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que através de Tua misericórdia tem nos permitido buscarmos, através dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos, uma melhor compreensão do Teu Evangelho, que é luz e renovação a cada um de nós. Permita, Senhor, que os Seus mensageiros aqui possam estar atuando em favor de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, de nossos corações, trabalhando de forma que possamos buscar a Ti, Senhor, em tudo aquilo que Vós nos ensinaste e, principalmente, exemplificaste. Que possamos, amado Mestre Jesus, nos esforçarmos a cada dia, trabalhando em nossa intimidade os valores imperecíveis da alma, despertando assim cada vez mais nossa consciência diante da vida e projetar através dos nossos corações paz, luz, amor. Assim sendo, Senhor, Te convidamos a estar conosco, caminhar conosco em direção ao Pai. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim o seja. Então, nós estamos dando continuidade à obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. E hoje, capítulo 69, traz o título Espíritos Transviados. Todos nós já sabemos o significado de espírito. Somos nós. Transviado, dentro da definição do dicionário, aquilo que se perde ou aquilo que se perdeu, aquilo que se extraviou. Então vamos ver o que Emmanuel traz para nós na lição de hoje. Ele diz assim: caminham desfalecentes, embuçados na sombra, ainda que o sol resplenda em torno, sonâmbulos das paixões em que se desregravam, são cativos dos seus próprios reflexos dominantes. Por mais que se lhes atraia a atenção para as esferas sublimes, encasulam-se nos interesses inferiores, encarcerando na terra as antenas da alma. Aferrolhavam o coração no recinto estreito de burras preciosas e sentem-se no esquife, como quem se refestela em poltrona de ouro. Empenhavam as forças a tiranizarem multidões indefesas, manejando o verbo fácil, e deitam oratória fulgente no barranco em que lhes guardam os restos, qual se ocupassem os primeiros lugares em tribuna de honra. Aniquilavam recursos, plasmando imagens viciosas, em nome do sentimento
e escrevem ou gesticulam na solidão, supondo transmitir emoções enfermiças a legiões de admiradores imaginários. Aprisionavam a mente no egoísmo feroz e tornam a paisagem doméstica à maneira de loucos, envolvendo os entes queridos em fluidos tentaculares. Hipotecavam energias aos prazeres sensuais e choram, agressivos, na clausura da cova, disputando com os vermes a posse do corpo, transformado em ruínas. Empregavam as horas e, laqueando a si mesmos, e vagueiam errantes, hipnotizados por inteligências corrompidas, com as quais se conjugam em delitos nas trevas. Bom, é a primeira colocação de Emmanuel, que ele divide aqui em duas partes. Já deu para perceber de que ele está nos falando dos espíritos que já se despojaram do corpo físico, espíritos desencarnados, nos quais ele está dando o título da lição transviados, aqueles que se perderam, aqueles que se extraviaram. Aí ele continua. Não acredites, porém, sejam eles doentes sem esperança. O Criador não quer escravos na criação. Todos somos livres para escolher os nossos caminhos. Por isso, quase sempre, em sucessivas reencarnações, gastamos séculos no mal a fim de entender o bem. E se a lei te permite conhecer o suplício das consciências transviadas para lá do sepulcro, é para que trabalhes em teu próprio favor. Corrige em ti mesmo tudo aquilo que censuras nos outros. Clareia-te por dentro, aprimora-te e serve, enquanto no corpo físico desfrutas o poder de controlar o pensamento, aparentando o que deves ser. No entanto, após a morte, eis que a vida é a verdade, mostrando-te como és. Uma lição muito sugestiva de Emmanuel para a semana, tendo em vista que dia 2 agora é o dia de finados, um dia onde nós lembramos com uma saudade saudável daqueles corações que estiveram conosco e que hoje não estão diretamente, fisicamente, partilhando, comungando conosco na atual existência. Mas conforme ele diz aqui, se nós já estamos iniciando um despertar de nossa consciência para a realidade da vida após deixarmos o corpo, é importante, então, que nós saibamos iniciar conosco todo um trabalho que não é tão simples quanto pareça. Porque o tema morte é ainda, vamos dizer assim, complexo para nós. Se já é para nós espíritas, que estamos sempre falando de vida após a morte, de comunicabilidade dos espíritos com aqueles que estão na Terra, e de tantas outras colocações, como ele vai relembrar aqui, da reencarnação e da oportunidade de estar reencarnados,
o que dirá para aqueles corações que não estão tendo o entendimento, o esclarecimento, o conhecimento que nós já desfrutamos. Emmanuel, ele propõe a lição dentro de uma outra lição, porque a obra Justiça Divina está estudando o livro Céu e o Inferno, que é a quarta obra da codificação espírita. E lá na obra Céu e Inferno, foi aberto no dia em que ele ditou essa lição, dentro do capítulo 7, que está tratando as penas futuras segundo o Espiritismo. E dentro do Código Penal da Vida Futura, no artigo 22, foi lido na noite, lá em 1961, 60 anos atrás, mais de 60 anos já, né? 62 anos já, né? O inciso 22, ou artigo 22, que diz assim: embora a diversidade das penas seja infinita, há as que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo algumas nuances, são quase idênticas. Então, Kardec está analisando dentro do artigo 22 do Código Penal da Vida Futura que há uma diversidade das penas. Lá no Livro dos Espíritos, no quarto livro ou a quarta parte, nós temos lá o título Penas e Gozos Terrestres, Penas e Gozos Futuros. Para a gente ampliar. A punição mais imediata, sobretudo entre aqueles que são apegados à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração da perturbação que pode persistir por meses e anos, entre aqueles, ao contrário, cuja consciência é pura, que, em sua vida, se identificaram com a vida espiritual e se desligaram das coisas materiais. A separação é rápida, sem abalos. O despertar pacífico e a perturbação quase nenhuma. Tranquilo. Acho que o texto aqui foi bastante claro, da mesma forma que Emmanuel, em cima dessa proposta de Kardec, da espiritualidade superior, deu uma clareada a mais para nós. O que está chamando-nos a atenção? Tanto o céu e o inferno e o convite de Emmanuel para nós. Embora ele propôs o título Espíritos Transviados, ele está nos propondo, a espiritualidade sempre vem fazendo esse convite a este tema aqui, ó. Morte. Isto é, pensar a respeito, entender, definir, procurarmos compreendê-la e aprendermos a não fugir da mesma e sempre que tivermos oportunidade, dialogarmos a respeito. Como uma proposta de preparação nossa. Mas, infelizmente, a grande maioria de nós, estou falando de espírita, não estou falando nem daqueles que não são espíritas, de nós espíritas, ainda tememos
a morte, temos realmente medo, receio, temor, alguns até pavor, quando se fala morte. Quanto, na verdade, é algo tão natural. E nós precisamos eliminar esse conceito da palavra morte, tirar ela do nosso vocabulário, da nossa mente, e adotarmos aquilo que a doutrina nos propõe: desencarnação. Aprendermos a lidar com isso de uma forma natural, porque o é. Se ainda não está acontecendo dentro de uma naturalidade, é devido justamente os obstáculos que nós temos colocado diante da mesma, da morte e da desencarnação. Quando nós vamos lá no livro dos Espíritos, nós não podemos esquecer o livro dos Espíritos, dentro da questão 961, Allan Kardec ele faz uma pergunta interessante, que vai estar sendo trabalhada aqui no Código Penal e relembrada por Emmanuel na lição. A pergunta é: no momento da morte, vamos utilizar essa palavra por enquanto, né? Qual o sentimento que domina a maioria dos seres humanos? A dúvida, o medo ou a esperança? Olha que pergunta. Olha que pergunta, né? Então, no instante da morte, no momento que vai e que está acontecendo a desencarnação de quem quer que seja, o que vai dominar no íntimo de cada um de nós? O ceticismo? A dúvida? O medo? O pavor? Ou a esperança? Então, ele propõe 3 pontos em que nós podemos vivenciar no momento de estarmos desligando da matéria da qual nós estamos nos servindo. Temporariamente, diga-se de passagem. Resposta dos Espíritos. E aí cada um vai pensar a respeito, dentro dessa resposta que os Espíritos nos dão, para ver em qual que nós vamos nos encaixar. A dúvida para os céticos endurecidos. Então vejam bem, existe o cético, mas existe aquele cético que é mais endurecido ainda. O medo para os culpados. A esperança para os homens de bem. Essa é a posição que a espiritualidade responde a Allan Kardec no momento da desencarnação de um espírito que está retornando para o plano espiritual. Relembrando a todos que lá no livro dos Espíritos, na segunda parte, ou segundo livro, no capítulo 3º, temos o tema Retorno da alma para a vida espiritual. O retorno do espírito para a vida espiritual. Onde fala justamente dessa questão da separação da alma em relação ao corpo. Se há uma perturbação e se essa perturbação é igual para todos. Então, vamos relembrando a vocês para que depois, ao chegarem em casa, abram lá o Livro dos Espíritos, no capítulo 3º da segunda parte, Retorno
da alma para a vida espiritual. Mas vamos pegar esses pontos aqui. Desencarnação. Nós não vamos nos encaixar. Céticos, colocar entre parênteses aqui, endurecidos, medo, esperança. É o que nós precisamos estar trabalhando no nosso campo íntimo, enquanto estivermos aqui, da mesma forma que os espíritos desencarnados necessitam continuar também trabalhando para vencer seus medos e deixar o endurecimento de coração para permitir se adequar às leis divinas. Mas por que nós temos tanto receio da morte? Não é verdade? A gente está sempre falando de desencarnação. Diariamente nós ouvimos, os mais diversos meios de comunicações, pessoas, grupos, coletividades, deixando o corpo físico. Para onde que essa turma está indo? Como que é feito isso? Como que é programado? Como que é planejado? Todos estão ali desencarnando de uma forma aleatória, compulsória? Como que é feito o balanço, o programa, os registros por parte do plano espiritual? Porque, estando encarnados, nós temos uma visão. E ela é limitada. Sabemos disso. Por mais que nós já compreendamos algo a respeito do plano espiritual, da vida espiritual, das dimensões espirituais, e por mais que nós já tenhamos passado por diversas desencarnações, parece que nós ainda vivenciamos esses pontos. A dúvida, às vezes ficamos meio que endurecidos, o medo vai se apresentando e com ele trazendo uma série de situações, ou então já estamos nos permitindo a trabalhar em nós a esperança. A esperança. Para nos ajudar a compreender melhor, nós vamos retornar então 20 perguntas atrás da 961, que é a 941, do Livro dos Espíritos. Pergunta a Kardec: a espiritualidade a preocupação com a morte é, para muitas pessoas, uma causa de perplexidade. Mas, porque essa preocupação, se elas têm o futuro pela frente? Nós nos preocupamos. Especialmente quando chega uma doença que pode estar diretamente ligado a nós, ou a algum ente querido, ou alguma pessoa conhecida. Uma doença irreversível e que nós sabemos que mais cedo ou mais tarde aquela pessoa vai entrar em óbito. E aí, obviamente, de forma tão natural, e que é ainda, as preocupações necessárias que devemos ter. Mas o que ele está questionando é justamente
o exceder dessa preocupação, que muitos têm, tendo em vista que há o futuro pela frente. A resposta dos Espíritos nos faz pensar, que eles dizem assim: é errado que tenham essa preocupação. Ponto. Primeiro ponto. Então, preocupar-nos com a morte, com a desencarnação, agora, de uma forma excessiva, que pode nos comprometer a ponto de trabalharmos medo no nosso campo íntimo, é errado para os espíritos superiores. Completamente errado. Agora, nós precisamos entender o porquê que eles estão colocando isso. Continuam. Mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem um fogo eterno que deve queimá-los sem os destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro. A esperança lhe acena com uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará, no mundo em que vai entrar, nenhum ser cujo olhar ele deva temer. A resposta que os Espíritos dão a Allan Kardec, ela é muito profunda, porque eles estão aqui trabalhando em diversos pontos, principalmente no que tange de natureza filosófica e religiosa, que nós, durante séculos e séculos, em nossa humanidade, fomos nos alimentando, fomos nos nutrindo. E hoje, o nosso psiquismo, o nosso inconsciente, ele está impregnado desses ensinamentos, porque foi da forma que fomos aprendendo e lidando. Ainda hoje, nós costumamos dizer castigo de Deus, punição de Deus, ou a ideia ainda de inferno e de um paraíso, tal como é demonstrado pelas religiões tradicionais. O convite da doutrina espírita é trabalhar conosco aquilo que nós estamos aprendendo. Essa palavrinha aqui, ó, muito conhecida de nós, fé. Mas não no sentido religioso que nós estamos dando conotação a essa palavra. Porque a etimologia da palavra fé, do latim para a nossa língua portuguesa, é fidelidade. A etimologia da palavra fidelidade, se nós formos buscarmos lá no Antigo Testamento, dentro de uma língua que não nos é conhecida, como o hebraico, é justamente sinônimo de
confiança. Confiança. Sermos confiantes. Confiança. Essa é a proposta da fé. Sermos confiantes. Mas como adquirir essa confiança? Como trabalhar essa confiança, permitindo que sejamos fiéis? Daí a palavra é muito utilizada por inúmeros irmãos nossos, quando se fala de sermos fiéis a Deus. É por causa da fidelidade. Ser fiel, ser firme, ser confiante. Adquirir a fé para trabalharmos esperança no nosso campo íntimo e eliminarmos as dúvidas e os medos que nós ainda trazemos. Como adquirimos esperança? Trabalhando confiança, arregimentando, acrisolando cada vez mais a fé, mas não a fé agora cega, a fé que a doutrina espírita coloca como raciocinada. Ponto. Raciocinada. Essa fé raciocinada precisa ser acrisolada por nós, especialmente espíritas, que estamos lidando diretamente com ela, pelo material já apresentado a nós. Não podemos ter mais dúvida. Ah, Delano, mas eu tenho medo de morrer. Então vamos começar a trabalhar conosco este medo. Como? Dialogando a respeito, conversando, falando. Não é verdade? Porque creio que aqui, pelo menos os encarnados, ninguém tem medo de morrer. Se a Dona Morte, né, daqueles desenhinhos que costuma chegar com aquele capuzinho e aquela foice, e chegar hoje à noite, bater nossa porta e entrar, está preparado? Vim te buscar. Nós vamos tranquilos? Vamos em paz? Vamos. Nossa, você demorou tanto, estava te aguardando. Vamos. É assim que acontece? Não. Por quê? Por causa do pavor, do medo. Às vezes, de dúvidas, que gradativamente nós vamos eliminando. Eu estava lendo sobre a lei de conservação, que fala do instinto de conservação, né? Que nós somos preparados, né, para a sobrevivência. Então, dentro desse medo que você está colocando, tem esse medo natural, né? Que é não perder, né? Que é se manter vivo. E você está colocando medo da preocupação, que é um medo exagerado, né? Que vai gerar dificuldades para a gente em relação à morte. Mas tem um medo natural, né? Que esse, igual você falou, né? Eu tenho medo de morrer, tem a ver com o instinto de conservação também, não tem? Nesse sentido? Ou não? Sim e não. Sim e não. Porque, veja bem, de um ponto de vista bem prático, como você está trazendo, sim. É algo natural, devido ao processo da nossa trajetória, da nossa caminhada, ela não ser simplesmente marcada por essa grande, digamos assim, perda dos corpos de uma forma irresponsável, que acarreta hoje, como nós sabemos, o suicídio, que é algo bastante grave. Então, se nós formos voltar
dentro de uma linha evolutiva, o instinto de conservação, a palavra, na verdade, essa palavra medo, ela não tinha nem que existir no nosso vocabulário. Mas nós trabalhamos com o termo, a terminologia, por falta de nomenclatura, de uma outra palavra. Então a espiritualidade, ela precisa materializar, corporificar a ideia. Ela precisa vestir a ideia. E as palavras é como se fosse um vestimento da ideia para a nossa trajetória. Como ainda somos espíritos, temos aprendido isso, caminhando nessa busca de alcançarmos e atingirmos a fé, a confiança, sermos fiéis realmente, nós que teríamos que caminhar dentro de uma linha que é temor, que do ponto de vista humano tem a mesma conotação em muitas partes com a palavra medo, que na realidade, do ponto de vista do sentido espiritual ao qual ela foi empregada, mas a ideia é uma, a vestimenta, para utilizar uma expressão que nós conhecemos, seria, na verdade, isso aqui, ó. Obediência. Nós, seres humanos, caminhamos na Terra sendo contrários ao temor, que na realidade, contrários à obediência. Fomos desobedientes. A desobediência acionou o medo. E nós caminhamos com medo. Por isso ele é algo tão natural. Porque o instinto de conservação, ele antecede ao rei nominal. Mas nós não vamos entrar nisso, porque isso é pano para manga. Senão nós não vamos sair daqui hoje. Mas se nós trabalharmos nesse sentido que você colocou, acho que todos entenderam, que este medo que às vezes nós temos, que é o instinto de conservação, de nos resguardar de algum perigo, correto? Mas esse medo que às vezes nós temos acionado ele de uma forma excessiva, que são preocupações que podem realmente trazer situações conflitantes para o espírito, tais como processos depressivos, processos de ansiedade, fobias de uma forma geral. O processo vai trabalhar isso, né? As fobias de forma geral. É o que nos preocupa no momento. Então não é entender, como é que comer? Não. Porque isso é, daqui 300, 400 anos a gente começa a trabalhar isso. O importante é fé raciocinada. Bom, o que significa isso? A doutrina espírita chega e fala assim, olha, por que você tem temor da morte, tendo em vista que tem um futuro? Mas como assim? O que ele está dizendo para nós? Algo muito importante. Posso pagar aqui? Vocês entenderam essa parte aqui, gente? Alguma dúvida? Vou fechar, porque se não se abrir, não sai daqui hoje. Sabe onde é que começou isso aqui? Está lá no texto bíblico, livro de Gênesis. Deus deu um mandamento ao ser humano caminhando na terra. Você sabe qual foi o primeiro mandamento? Alguém sabe? O primeiro mandamento da terra para os seres humanos caminhando.
Não. Aí você vê como que a coisa ela é bastante profunda. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 17 e 16. De todas as árvores que estão no jardim poderás comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal não poderás comer. É o primeiro mandamento. O que aconteceu? Nós passávamos lá e olhávamos para aquele fruto maravilhoso. Nossa! Igualzinho a gente passa em algumas casas, aquele pé de manga carregadinho. Aquela jabuticaba, cada uma mais, né? Dá vontade de jogar uma pedra. Não dá? Não é assim? Eu falo assim porque eu, quando era menino, cansei de pular muro na casa de vizinho, pegar goiaba e pegar manga. Aí pra você ver. Menino, né? Tinha meus 7, 8 anos, né? Mas eu sabia o que eu estava fazendo. E achava aquilo uma beleza. Né? Um ficava vigiando para saber se tinha um movimento, enquanto os outros iam lá e pulavam e catavam manga e jabuticaba, goiaba, no vizinho. Que até desperdiçava. Né? Estava lá perdendo, vamos lá. Bom, errado. Olha para você ver a minha desobediência. Tudo bem, mas eu era menino. Hoje eu faço isso? Não. Me tornei adulto, mesmo porque se eu pular o muro, se cair no chão, já era. Aí eu desencarno e é suicídio. Bateu um peso desse, bater no chão, bater a cabeça no chão, acabou, já era. Ou então fico travado, né? Minha coluna vai para o espaço, não consigo nem mais andar. O primeiro mandamento foi esse. Não, pode ficar tranquila. Porque é um processo da evolução. Que está dentro do tema. Diga-se de passagem. Tem aqui o texto bíblico. Olha, aqui tem a Bíblia em casa. Alguém aqui, todos têm a Bíblia em casa, não tem? Ou alguém não tem a Bíblia em casa? Hã? Tá, é o capítulo 2, versículo 16 e 17. Tá? Vai dizer assim. Capítulo 2. Peraí que tá. Eu estou indo no capítulo 3. Estou pregando aqui. Aí. Capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, lembrando que aqui é uma figura de linguagem, aqui é uma parábola. Vários trechos do livro de Gênesis são parábolas, trabalhadas pelo alto, como um processo educativo que nós iríamos caminhar com ele e decodificá-lo ao longo do nosso processo evolutivo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Beleza. Toda a árvore estava no jardim. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás. Sabe por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Para a morte impregnada. Ao tema da desencarnação. Certamente morrerás. Você vai entender aqui. Tranquilo. Estávamos, então,
felizes da vida, caminhando no jardim do Éden, no paraíso, nos servindo dos mais variados tipos de frutos. E então, de repente, aconteceu algo. Algo. Lembram o que aconteceu? O que aconteceu? De que forma que a nossa irmã Eva, que não foi... Está ali Eva, mas não é Eva. É um contingente de espíritos semiconscientes daquilo que estavam fazendo. Substitui a palavra Eva, substitui a palavra Adão, e vamos colocar Adão, espíritos inconscientes, caminhando. Inconsciente que eu falo daquilo que nós hoje estamos tendo acesso. Eram conscientes para aquele momento, mas amplamente inconscientes nos dias atuais. De repente chega uma outra coletividade de espíritos. Eva, semiconscientes, já tendo uma noção. Como que nós definimos essa noção? Porque o livro traz, no capítulo 3, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias, ou os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha, como que o texto, ele precisa ser trabalhado com muito carinho por nós. É assim que Deus disse, tinha consciência de Deus. O Espírito encarnado, caminhando, já tinha uma consciência, um nível de entendimento de uma força superior. Uma força extraordinária, que estava fora dos seus limites, das suas limitações. Que ele vai denominando ao longo da história, através dos fenômenos, primeiro, da natureza, e depois trabalhando, vindo trabalhando, até chegarmos aonde nós nos encontramos. Não comereis de toda árvore do jardim? Falou. A serpente falou para quem? Para Eva. Uma parábola misturada com uma fábula. As fábulas é quando misturam-se animais com seres humanos. E os animais falam. Os desenhos, por exemplo, são fábulas. Já viram aqueles desenhos? Onde os gatos, os cachorros, os cavalos falam e comentam, e comungam com os outros seres humanos? Pois é. Então disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Agora, veja bem, essa palavra aqui, ó. Essa palavra que é a danada. É a palavra que nós precisamos estarmos sempre trabalhando. Mas ninguém dá nada para ela. Não é verdade? Mas está ali. Acho que é uma disjunção adverbial. Eu não sou professor de português, nem sei de gramática. Acho que é uma disjunção adverbial. Não vou nem entrar no mérito disso aí, depois deixa para lá. Pois literatura, gramática portuguesa, eles entram lá. Qual que é o significado da palavra mas dentro de uma frase? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Aí nós vamos ir lá atrás no livro de Gênesis. Disse Deus, não comereis, porque no dia que comer e tocar, morrerás. Foi o que a Eva disse para a serpente. Então a serpente disse à mulher. Aqui o texto modificou. Então, tem hora que é mulher, tem hora que é Eva. De acordo com a tradução.
certamente não morrereis. A serpente conhecia então o quê? Imortalidade da alma. Não há morte. Certamente não morrereis, pois Deus sabe. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedores do bem e do mal. É o livro. Entenderam? Ficou claro, ficou? Adelante, vou fazer uma pergunta. Alguém deixou de comer essa árvore? Não. Muitos falam que é a maçã. Não é a maçã. A maçã foi introduzida milênios depois do texto. Por quê? Porque é um fruto apetitoso, dentro de uma cor, que simboliza o pecado. Tá? Aí nós já estamos dentro do catolicismo. A partir do 4º século da era cristã, depois da era cristã. Ok? O fruto é o fruto. Qual fruto? Não há especificação do fruto. Porque todos comeram. Nós estamos falando de morte, de desencarnação. Deus disse ao homem para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Mas da árvore da vida que estava lá, ele poderia se servir. E de todas. Ele comia de todas, mas não se servia da árvore da vida e ainda não estava aí, estava com o pezinho atrás para entrar, né, num grande erro. De repente, chega a serpente, induz a comer. Come o fruto. E aí, originou-se, sabe o quê? O pecado original, trabalhado pelas tradicionais religiões. Isso é um erro. Por que é um erro? Porque foi nos passado dessa forma. É o que os espíritos disseram na questão 941. É um erro. Por quê? Qual foi o processo educativo nosso? Árvore da vida, está descrito lá? Eu vou dar uma interpretação aqui, tá, gente? São N's. Representa Jesus. Fazer uma conexão do Novo Testamento em relação ao livro de Gênesis, que Jesus fez. A árvore da vida é Jesus. Ela só vai reaparecer no livro do Apocalipse. E é por isso que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 15. E ele vai trabalhar diversos discursos simbolizando que tipo de alimento nós temos que nos servir. E ele mesmo se colocando como pão vivo que desce do céu. É a árvore da vida. Nós fizemos o que com a árvore da vida? Desprezamos. Nós não nos alimentamos da árvore da vida. Se tivéssemos alimentados da árvore da vida, a nossa trajetória seria diferente. Mas como nós nos servimos da árvore da ciência, do bem e do mal, Delano, mas podemos comer? Podemos. O que significa a árvore da ciência do bem e do mal? É uma interpretação. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Como assim, Delano? Livre-arbítrio. A serpente não é a serpente. São espíritos desencarnados que induziram os espíritos que estavam encarnados
a comer de forma prematura de um fruto que eles não estavam preparados ainda para se alimentar. Então, quando você faz um arroz, o arroz ainda não está cozidinho e você quer comer cru, você morde uns pedacinhos como se fosse pedra, não é isso? Ou quando você vê um fruto numa árvore e o fruto ainda não está propício para ser colhido, mas você vai lá e apanha a si mesmo e quer comê-lo verde, o sabor é diferente. Então, comer o fruto proibido foi nós agirmos de forma desobedientes e essa desobediência acionou, dentro da lei de causa e efeito, pelo livre-arbítrio, aquilo que nós não estávamos preparados para caminhar de uma forma diferente. Pega 2 alunos e colocam eles juntos para estudar. Olha, semana que vem tem prova. Vocês precisam estudar. Aqui está a lição. Estudem. Um é obediente e vai estudar direitinho a lição. O outro quer nem saber. No dia eu vejo. Vem a prova. O que estudou, tira uma nota boa. O que não estudou, ele fica querendo usar de artifícios para tentar tirar uma nota melhor, tentando colar do outro, ou fazer alguma coisa que possa se sair bem. Vem o resultado. O que se preparou, uma nota boa. O que não se preparou, uma nota ruim, e ele precisa arcar com as suas consequências. Foi o que aconteceu. E aí o que aconteceu? Acionamos, isso aqui é um processo, tá, gente? Isso é um processo. Acionamos o medo. O medo. Se tivéssemos sido obedientes, mas acionamos o medo. Por que acionamos o medo? Porque de repente estava Adão e Eva caminhando no paraíso. Eles escutam um vento. Deus. Se escondem. E tampam. Por que está escondendo? Porque estamos com medo. Medo de quê? Porque estamos nus. Mas quem disse a vocês que estavam nus? É um simbolismo que está trabalhando o ser espiritual na nossa trajetória evolutiva. Então, o que aconteceu? Os espíritos foram reencarnando. E qual foi o primeiro filho de Adão e Eva? Teste bíblico, né? Sabe? Caim. E depois tiveram Abel. Caim, o que ele fez com Abel? Matou ele. Por quê que ele matou ele? Medo. E pensou que através de matando Abel, ele estaria só. Abel morreu? Abel morreu? Do ponto de vista humano, sim. Como espírito morreu, não. Continuou sua trajetória evolutiva no plano espiritual. E aí vem todo o desencadeamento que ainda hoje nós estamos presos a ele. Qual que é o objetivo da doutrina dos espíritos? Sairmos fora desse círculo, começarmos a trabalhar a fé raciocinada. Como?
começar a pensarmos. Olha, eu reencarnei no dia X, no mês tal, do ano Y. O nome do meu pai é fulano, da minha mãe é ciclana. Estamos em 2023, estou com, X anos. E começar a trabalhar mentalmente. Se eu sair dessa vida, eu vou dar continuidade. Como que vai ser do outro lado? Com quem que eu vou reencontrar? Com quem que eu vou ver? O que que vai me esperar? Eu estou preparado? Começa a trabalhar contigo mesmo. Há alguma coisa que me prende aqui? Alguém fala assim, nada me prende aqui. Engano seu. Engano seu. Porque aqui na lição o Emmanuel coloca. Olha como que nós estamos, para fecharmos, que o Emo está na porta ali, já me olhando. E se a lei te permite conhecer o suplício das consciências transviadas para lá do sepulcro, aqueles que se perderam durante a existência no plano físico. Livre-arbítrio. Responderão, todos nós responderemos por tudo aquilo que nós fizermos. E até aquilo que nós deixarmos de fazer também nós responderemos. Agora, o mais importante para fechar essa colocação de Emmanuel, enquanto no corpo físico desfrutas o poder de controlar o pensamento, aparentando o que deve ser, no entanto, após a desencarnação, eis que a vida é a verdade, mostrando-te como és. Vamos refletir com carinho nisso. Vamos dialogar mais conosco mesmo, não é com o outro não, com a gente mesmo, a respeito desse tema. Nos prepararmos, porque não sabemos quando iremos. Mas pode ser que no dia 29/10/2023, muitos dos que estão aqui não estejam no corpo físico. Pode acontecer. Espero que não seja eu, espero que eu esteja aqui. Junto com quem ficar. Mas os que forem, vão em paz. Vão em paz. Então nós vamos fazer a prece e o Enzo vai dar o recado. Não é isso? Então vamos neste momento, simplesmente, agradecer imensamente a Deus, refletirmos em tudo aquilo que aqui foi ventilado e que tem sido trabalhado por nós, juntamente à espiritualidade benfeitora e amiga, para que possamos, Senhor, continuarmos firmes, decididos, confiantes, cheios de esperança na vida, em Ti, na humanidade. Porque sabemos, Senhor, do nosso papel e aquilo que devemos fazermos, somando assim com os benfeitores espirituais da humanidade, para avançarmos com a consciência em Ti e já desperta para que o mundo Jesus, de fato, alcance a paz, trabalhando toda a vossa luz para que o amor seja permutado uns para com os outros. Que assim o seja.